Um debate introspectivo. Tudo que for ouvido a partir do próximo capítulo se refere exclusivamente a uma visão do autor sobre alguns assuntos voltados para um ponto de vista emocional, psicológico e social. E esse livro é uma forma de expressão pessoal que se encontrou para abordar de maneira um tanto criativa assuntos mais delicados, introduzindo somente 3 personagens principais que representam a razão, a emoção e o indivíduo, que discutirão suas opiniões sobre situações previamente já informadas aos leitores. Daqui é com vocês, até. Uma vida sem reflexões não vale a pena ser vivida. Sócrates. Dia com chuva, friozinho e um café forte ao lado para ficarmos confortáveis durante a nossa conversa. Então, gente, vamos realizar nosso debate e registrá-lo? Bem, está tudo em dia mesmo. Acho que não ia fazer mal conversarmos entre nós. Bem, se você diz que não tem problema, acho que vou participar dessa também. Mas precisa mesmo registrar? Em sintonia, a razão e o indivíduo disseram sim para a emoção que estava com receio de se expressar em um debate que seria posteriormente disponibilizado para o público. Estava pensando em colocar 2 nomes em vocês para ficar mais humano, sabe? O que vocês acham? Ambos concordaram com a ideia e receberam os seguintes nomes. A razão passaria a ser chamada de Aigos, que se deriva da palavra logos na língua grega para definir a razão, junto com a letra A para simbolizar Atena, deusa da grega da sabedoria. Nada mal. Gostei da ideia do nome. Já a emoção recebeu o nome de Kokotsu, que deriva de Kokoro, coração em japonês, e Kagutsuchi, o deus do fogo da mitologia japonesa. Eu achei bem criativo, parabéns. Ok, já definimos como vocês serão chamados nessa conversa. Que tal a gente começar? Vamos? Capítulo 1 – Ansiedade. Bem, o nosso primeiro assunto é ansiedade. Só porque essa semana tá batendo a crise e você já me vem com essas gracinhas. Sim, sei que vai doer falar sobre, mas às vezes é necessário conversar sobre isso. E outra, eu também tive uma crise durante essa noite, passei muito mal. Vai ser bom falar sobre e ter o registro. Ok então. Cada um se posiciona onde os 3 possam se enxergar e iniciam com a definição sobre o que é ansiedade. A ansiedade é um sentimento natural e está relacionada com um sentimento intenso de preocupação e autocobrança que pode desencadear transtornos onde o indivíduo se sente pressionado por uma série de fatores, muitas das vezes causada por medo ou responsabilidade do dia a dia. A ego se ajeita para começar a discussão, já que os outros 2 se entreolham. Eu acho viável que um dos 2 se disponha a falar da experiência que tiveram com isso. Bem, então eu começo. Na noite passada tive o gatilho inicial pelo nervosismo da entrevista que realizei para a vaga de estágio. Já que foi a última entrevista antes do resultado, se vou entrar ou não. Passada a entrevista, o meu corpo e minha mente relaxaram e isso me deixou vulnerável para os pensamentos de medo, inseguranças e dúvidas. O dia foi passando e cada vez mais ia aumentando tudo de negativo que eu sentia. Quando chegou a noite, o peso estava tão grande que eu nem consegui mais aguentar e caí em choro completamente mudo. Falta de ar e tremedeira. E tudo isso sem ninguém por perto para me ajudar. Acabei dormindo depois de um bom tempo. No dia seguinte, ainda sentindo o coração acelerado e um pouco de falta de ar. Passar por isso tudo sem ninguém perto fisicamente é bem doloroso. Já que estamos botando tudo na mesa, no meu caso foi um sentimento de medo que desencadeou a crise de ansiedade. Medo de que eu não seja suficiente para ninguém, medo de voltar a ser o frágil e fraco emocional que todos uma vez abusaram. E o medo de perder todos ao meu redor. Sentir isso tudo sendo alguém mais intenso é muito ruim. Ao mesmo tempo que eu gostaria de pedir ajuda, sou incapaz disso por ter tido muitas experiências que ninguém me ajudou ou tentou, mesmo vendo que eu estava necessitando de um ombro, nem que seja para chorar um pouco. Muitas pessoas dizem que a ansiedade é o excesso do futuro. Às vezes somos pressionados a dar uma expectativa futura do que fazer, outras vezes pensamos tanto no que fazer, falar ou até mesmo pensar no futuro que esquecemos que o agora é o que define o futuro de um indivíduo. Em uma situação de relacionamento com outra pessoa, somos assombrados pela preocupação e o medo da solidão caso aquele alguém não nos queira no amanhã.
No ambiente social, a pressão vem por ter uma visão de futuro muito distante e muitas vezes irreal. E nesse mesmo cenário, somos acometidos pelo sentimento de inferioridade em relação aos outros à nossa volta. Alguém que nem começou a viver direito depois dos 18 anos já acorda com uma carga de pressão maior nos ombros por ser cobrado do seu futuro. E até às vezes muitas crianças acabam recebendo essa cobrança e se desenvolvem até mais cedo do que deveriam, sem poder aproveitar o que elas têm na idade delas. E junta isso ao fato de onde uma pessoa tem um psicológico e emocional diferente dos outros, muitas vezes são até tratados como fantasmas dentro de um ciclo social. Os traumas que isso geram são muitas vezes levados para a vida toda. Isso me lembrou uma cena de um filme do Gato de Botas 2, O Último Pedido. Em uma das cenas, pro final do filme, o gato é assombrado pela personificação da morte, que o persegue até tirar sua 7ª ou 9ª vida, não me lembro ao certo. Mas em um momento ele cai no chão em pânico e com a respiração acelerada. Junto a ele estava com um outro personagem chamado Perrito, que ficou ao lado dele durante a crise até o protagonista se acalmar. Se relacionarmos a figura da morte com os medos e as preocupações que perseguem as pessoas, encaixamos certinho em nosso diálogo aqui. Você fez uma boa relação agora. Muitas das vezes o que precisamos também é de alguém ao nosso lado para passar por esses sentimentos todos. É triste pensar que muitas das vezes desprezam a questão da ansiedade de uma pessoa. Às vezes ela nem pode aparentar ter alguma coisa, mas no fundo é um trauma, um medo reprimido constantemente, ou até um pensamento que possa vir tomar conta da mente da pessoa. Às vezes é o medo de ser julgada novamente por ser sensível, e sempre que algo a incomoda, ela se põe uma máscara de que está tudo bem, mas no real ela só quer pedir socorro para alguém e nem sabe como fazer isso. Um leve silêncio toma conta do ambiente, e já que no fim das contas todos abordaram questões pessoais e íntimas. Mas e aí? Como vocês acham que alguém pode passar por esse processo? Acho que o primeiro passo é compreender a ansiedade como uma coisa natural. Compreender o porquê daquilo é algo para se refletir sobre como superar tudo isso. Entender que nem tudo está sob o controle de um ser é vital. Assim evita que mais preocupações e cobranças sejam acumuladas em um único indivíduo comum. Para quem vê de fora é interessante que entenda o que está acontecendo, se aproximar e mostrar que estará presente para conversar e para viver o momento ao lado de quem está tendo essa crise de ansiedade. Sempre colocando seus pontos fortes nas suas falas. Concordo com ambos. Podemos encerrar esse debate por aqui? Ambos balançam a cabeça, concordando. E assim se fecha o primeiro de muitos debates entre um indivíduo, sua razão e sua emoção. Segundo Augusto Curry, é necessário dar um choque de lucidez às nossas angústias, para que não entremos em um loop interno de pensamentos angustiantes. Capítulo 2. Depressão. Eu estava pensando aqui. Dizem que a depressão é o oposto da ansiedade. Mas por quê? Bem, de forma rápida e direta. Enquanto a ansiedade é o excesso de futuro, a depressão é o excesso de passado. Acho que é um tema bom para conversarmos juntos. Ô Kotsu, vem aqui para mais uma conversa. Agora não dá. Estou ocupado com os assuntos. Daqui a pouco eu vou. Parece que vai ser só nós dois por um tempo. Mas parando para pensar, não tem um relato sobre isso. Vamos ver a definição de depressão e nos baseamos nisso para falar. A depressão é uma doença mental que gera alterações de humor, voltadas principalmente aos sentimentos de tristeza. Pode também apresentar algumas mudanças nos pensamentos e tornar o ritmo do nosso corpo mais lento. Os sintomas de depressão incluem humor deprimido e alterações no afeto, fazendo o indivíduo experimentar uma tristeza constante, com uma redução significativa de sentir prazer no que antes o fazia feliz e satisfeito. Acho mais fácil tentarmos ver algumas causas. Existem alguns fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão: histórico familiar, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunção hormonal, sedentarismo, vícios, uso excessivo das redes, traumas físicos, psicológicos, separação conjugal, entre outros. E se tentarmos o ponto de vista da sociedade sobre a depressão?
Para muitos, a depressão é vista como um problema moral, falta de vontade, de pensamentos positivos, de fé e de crenças. De um ponto de vista técnico, é um quadro psiquiátrico marcado pela tristeza, falta de vontade, desânimo, alterações do sono, apetite, lentificação dos movimentos e velocidade de raciocínio. Não consigo entender do porquê muitos têm esse descaso com a saúde mental das outras pessoas. A maioria dos casos são pessoas que não tiveram uma introdução correta sobre a importância da saúde mental. Então acredita que isso é uma frescura ou querer chamar a atenção. Tanto que foi determinado que o mês de setembro seja para combater o suicídio, já que a depressão muitas das vezes pode levar a essa decisão fatídica. Vimos que traumas também podem desencadear essa doença, mas quais seriam alguns desses traumas? Pela lógica, acredito que em uma criança ou adolescente, o ambiente escolar e familiar sejam os principais. Às vezes, em casos, os pais não têm uma relação boa com o filho ou acabam descontando todos os problemas em um indivíduo que não tem nada a ver com aquilo. E no ambiente escolar podemos determinar o bullying como causador. Às vezes, por existirem diferenças nos demais, sofram com questões de se encaixar em algum grupo social. Também temos as cobranças sobre eles, uma falta de auxílio com questões externas e vários outros fatores. Não ter um caso para analisar sobre é meio difícil de tecer algum comentário. Kokotsu entra no recinto para participar depois de provavelmente terminar o que estava fazendo. Aiko, você tem alguma referência sobre casos de depressão para contar? Bem, vocês estão querendo referências de filmes ou séries? Temos a personagem Hannah Baker, de 13 Reasons Why, que passou por muitos maus bocados na escola que fez com que ela tirasse sua própria vida. Só que antes ela deixou 7 fitas gravadas frente e verso com os 13 porquês de ela ter se matado. Dentre elas estavam principalmente relações com os colegas, eventos traumatizantes que presenciou e até violações que ela sofreu sem consentimento. Ah, sim, eu assisti essa série, mas parei na primeira temporada mesmo. Tenho que ver as outras. Além de toda a negligência que ela sofreu da escola e dos amigos, é visível na série que ela chegou em um estado emocional tão profundo de feridas que não viu outra maneira de resolver além de tirar sua própria vida. Por isso que cuidado com as questões mentais é importante. Fazer acompanhamento com um especialista, se for o caso de remédios, se for necessário, é um fator que pode salvar muitas vidas. Fora a proximidade e confiança que devemos ter para pedir ajuda e desabafar dos problemas que nos afligem. E a empatia externa também se faz necessária para entender o próximo sem diminuí-lo. Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Capítulo 2. Depressão. Falar sobre amizade é algo tão profundo? Difícil? Eu acho que o certo a dizer seria trabalhoso, pois existem diversas visões sobre amizade. Como vocês veem esse tema? Pra mim é algo que você sente que é pra ser. Muitas das vezes a própria ideia de confiar em alguém novo e trabalhar nessa relação de forma emocional se mostra ser algo tão profundo e perigoso às vezes. Eu vejo como uma relação de troca mútua de investimento mental e social, pois você se desenvolve com alguém a partir de novos desafios em um ambiente. Muitas das vezes é mais fácil fazer amigos nas redes sociais e no ambiente de trabalho ou estudo do que alguém qualquer em um ambiente qualquer. Já defendia Lamarck, de que os meios influenciam a evolução de uma espécie. Não somos muito diferentes se trocássemos evolução por socialização. A amizade, em teoria, é uma etapa que pode ser parte de um processo futuro ou apenas um ponto de estagnação, já que de uma amizade pode surgir um sentimento maior de amor ou apenas permanecer na amizade mesmo. Mas e quando o meio onde os indivíduos não é mais o mesmo? Como fica essa relação? Bem, ocorreria duas possibilidades. A primeira, de que a amizade ia se acabar por ali, ou de que continuassem a ser mesmo à distância ou condições diversas que afetariam. Se o sentimento for profundo, ambos estarão eternamente conectados mesmo que os meios sejam diferentes, já que uma amizade pode ser mais forte que o próprio tempo e distância, e quando se verem novamente, terão muitos assuntos para conversar. Já vi muitos vídeos onde um dono de cachorro reencontra seu companheiro depois de muitos anos, e o animal reconhece o dono mesmo depois de anos separado. Os humanos também são assim.
cada um vivendo suas vidas individualmente, e com as redes sociais podendo até compartilhar seu dia a dia, memes, fotos, vídeos e vários outros. O avanço constante da tecnologia permitiu muito rápido a comunicação a distâncias enormes, dando até a possibilidade de se comunicar com alguém do outro lado do mundo sem dificuldade nenhuma. Seria possível uma amizade continuar até mesmo em outra existência? Eu não vejo por que não. Todos nós podemos estar conectados de algum jeito por um fio entrelaçado em nossas almas. Até temos uma prova disso, eu ainda fico sem resposta sobre. Você bem que podia ser mais emotivo às vezes, hein? Como é que é? Repete! Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso verificamos a quantidade, e na desgraça, a qualidade. Confúcio. Capítulo 4. Amor. Em um dia um tanto normal, o indivíduo se mostra inquieto e aflito com alguma coisa. A razão vê e se direciona-se para ele. Estou sentindo uma inquietude vindo de você. O que houve? Não é nada. Só estou meio perdido nos pensamentos hoje. Estou sentindo um peso no ar. Um pouco de medo, ansiedade e amor? Ao ouvir isso, o indivíduo se arrepia em susto por tamanha precisão na afirmação de Kokotsu fez. Ok, desembucha. O que é que está acontecendo? Está bem. Eu posso estar sofrendo por amor. Vamos falar sobre esse belo sentimento então. Já estou vendo que vou precisar dar uma de sem coração dessa vez, mas vou tentar ser um pouco mais leve. Ao terminarem de se arrumar, pegarem um café para cada um, sentarem em suas cadeiras, os nossos personagens começam a discutir sobre o amor. Já que eu é que estou passando por isso, eu começo. Sinceramente não sei o que está acontecendo. Eu me sinto muito ansioso, meu coração bate mais rápido e meu estômago chega a revirar sempre que penso nele. Estamos conversando há um tempo e já sinto que ele é muito importante para mim. Mas me pergunto se é recíproco mesmo ou se essa relação não vai passar de uma amizade comum. Então, o que te impedem de serem mais do que só amigos? Bem, supostamente nada, mas já conversamos sobre isso e ele disse que não está preparado para ter algo ainda. E eu sinto que eu também não estou, mas a vontade de ficar com ele é muito forte, que chega a me confundir, sabe? Seus sentimentos com certeza são verdadeiros, porém muito fortes e dominantes sobre seus medos. O amor é assim mesmo, mas temos que conhecer o que queremos para poder termos controle sobre as nossas emoções. O amor é o oposto da razão, assim como eu e esse emocionado aí. É um sentimento forte que segue os seus pensamentos lógicos. Se quer entender o que sente, deve se perguntar se, de fato, esses sentimentos serão benéficos ou se estão causando algum mal para a sua saúde e para a sua vida. O que eu sinto é forte, e é como se eu não pensasse mais em ninguém além dele. Sempre que tento conhecer outras pessoas, sou paralisado por não conseguir desenvolver nada por essa outra pessoa. Quando está focado em quem você quer, é normal esquecer que outros podem existir. Verdade, só que ainda assim, é necessário se manter ciente do presente. O futuro ninguém sabe, mas o agora é possível decidir sobre o que quer e muitas das vezes o que sentir. Tenha fé que no futuro ambos estarão prontos para se amarem corretamente e que saibam como cuidar de cada um da maneira mais apropriada. Deixando a parte emocional de lado, seja realista com o que é agora. Tudo isso que você está passando realmente está te fazendo bem? Ele seria alguém adequado para você? E o mais importante, você é alguém que está disposto a amar e ser amado? O que eu preciso agora é somente chegar a ele apenas como amigo.
Tudo que eu sinto no momento é o que eu queria que ele sentisse também. Mas não posso impor esse desejo à força nele, mesmo que isso me doa muito. Ótima resposta. O processo é difícil, mas sabe que nem sempre é o que irá agradá-lo. A distância faz o amor aquilo que o vento faz ao fogo. Apaga o pequeno e inflama o grande. Capítulo 6. Ódio. Esses conflitos mundiais estão se tornando cada vez mais prejudiciais para a raça humana. Eu não entendo como esse ódio todo se forma. Normalmente são por questões territoriais e ideológicas. A maior parte das pessoas envolvidas nesse conflito não aceitam a diferença entre elas e os outros povos. Outras vezes, esses mesmos indivíduos querem que a ideia de crença e poder deles sejam superiores aos outros, o que causa os atos de exploração, repressão e até mesmo as guerras. E o ódio contra aqueles que só querem ser quem são? Está descrevendo preconceito com a comunidade LGBT, outras religiões, culturas e por aí vai. O que esse povo tem contra essas outras pessoas? Todos são humanos no fim das contas. Às vezes as pessoas pensam que somente os valores arcaicos ainda têm sentido. E esse ódio todo é revertido em ações que machucam as outras pessoas. Esse ódio todo gera uma violência, mas o pior é quando eles justificam suas ações com as suas crenças. Como se o Deus deles compartilhasse desse mesmo pensamento. Um personagem de um desenho diz a seguinte frase: os humanos levam uma vida chata, curta e insignificante, então inventam histórias para se sentirem parte de algo maior. Querem jogar todos os problemas do mundo sobre um só inimigo para poderem lutar, ao invés de admitirem uma complexa rede de forças que está além do controle de qualquer um. É uma questão de lógica pura, mas ainda assim tem gente que não entende que nem sempre as suas verdades são absolutas. Acreditar cegamente que algo superior é uma forma de refúgio para alguns. Não devemos respeitar esse sentimento de paz que essas pessoas recebem ao serem devotas. O ódio só gera mais ódio. Sempre será um ciclo até alguém agir diferente e sobrepujar o medo de ser diferente. Já vivi o suficiente para ver que a diferença provoca o ódio. Capítulo 7. Luta. Mais uma vez estamos no clima gostoso para um debate. Chuva, frio e um cafezinho. A gente podia pedir alguma coisa melhor que isso? Só podíamos ter uma pizza ou um bolinho aqui para acompanhar, né? Verdade. Vou pedir. A de sempre? Meia toscana e meia Filadélfia? Sim, essa está boa. E então, indivíduo, como você está depois de 2 anos desde que perdeu sua mãe? Sinceramente, ainda sinto um aperto no peito quando falo sobre isso. A real é que o luto é um processo relativamente lento e que dói muito. Até hoje me sinto com aperto quando vejo algum vídeo dela. Mas ter essas lembranças me fazem manter a visão que eu sempre tive dela pra mim. Como foi todo esse processo? O antes, o durante e o depois? Bom, o antes foi quando ela já estava internada. Eu me afoguei numa tristeza enorme e tinha até dias que eu ficava esperançoso por uma boa notícia. São nesses momentos que o medo do futuro mais nos afeta. Alguns até disseram que você foi forte naqueles dias. Bom, foi assim durante 6 longos dias. E no 7º dia, quando veio a notícia naquela tarde, eu senti meu mundo cair. Perder alguém que eu jamais imaginei que iria partir sem nem ao menos eu poder me dar um último adeus foi a pior sensação do mundo mesmo. Imagino que o choque foi tanto que na hora você deve ter demorado para processar o que sentiu ou o que devia pensar, não é? Bem, o pós demorou, foi até que bem rápido, mas acordar em casa e não ter ela lá para fazer o que ela sempre fazia foi um momento que custou aceitar. Minha família diz que eu fui forte por ter voltado à minha rotina normal. Você teve mente para isso, mas isso não significava que você estava bem, não é? Sua mente podia estar forte, mas e o seu coração?
Apesar de estar tudo em certa ordem na cabeça, o que eu estava sentindo era muito mais confuso. Naquele momento eu fui obrigado a crescer muito em pouco tempo, sem poder sentir direito o que tinha acabado de acontecer. O luto é um processo. É necessário entendê-lo para conseguir conviver com ele. Exato. Sentir tudo que o luto te mandou é necessário para conseguir seguir em frente. Você acha que conseguiu viver isso em tão pouco tempo? Bem, tem gente que sente as coisas de forma mais intensa e assimila tudo mais rápido. Mas não significa que o corpo e a mente entraram em equilíbrio saudável. Eu passei a me afogar em atividades para conseguir me sentir bem e vivo novamente. Ainda bem que foi só isso. A perda de um ente querido pode ser ainda mais prejudicial a longo prazo, deixando até um trauma maior no seu inconsciente. Nesses casos é bom ter um acompanhamento médico especializado, além de muita força de vontade para se recuperar. E seus amigos? Te apoiaram nesse momento? Eles fizeram o que estava no alcance deles. Devido à pandemia, não dava para ter um consolo fisicamente. Embora eu precisasse mais do que tudo naqueles dias. Mas eu sei que eles se importam muito. Então, agradeço pelo que eles fizeram no limite deles. Isso sim são amigos bons. E seu pai, como reagiu? Um pouco menos que eu. Ele tem uns dias que fica com saudades dela, mas sempre segue em frente. Acho que puxei mais ele no quesito emocional. Vocês dois tiveram capacidade de conviver fácil com o luto. É uma coisa que poucos conseguem fazer. Mas manter o foco que sempre haverá um novo amanhecer depois de uma perda é o primeiro passo para se sobressair por cima. Se permitir sentir também é um passo muito importante. Assim você se desenvolve emocionalmente também. A conversa dura mais alguns minutos, mas com os outros assuntos menos relevantes. A pizza durou pouco tempo nessa conversa toda. Devíamos ter pedido logo duas. Concordo, anotado. Na próxima, pedimos duas extra grandes. O luto é um processo, não um estado. Sentido. É isso. Chegamos ao final. Íamos ter mais alguns tópicos, mas acabou que o tempo e a agenda dos nossos personagens não permitiram estender mais essa obra. Quem está falando nesse último capítulo é quem seria realmente o indivíduo de todas essas histórias. Mas deixarei para vocês me darem um nome. Tudo que discutimos foram sobre questões que eu senti que devia me expressar de alguma forma. Então por que não escrever 6 capítulos curtinhos para desenrolar os pensamentos que gritam na minha cabeça? Alguns vão tentar achar sentido em tudo isso, mas a verdade é, não existe um único sentido. O que fiz ao longo de todos esses capítulos foi simplesmente conversar comigo mesmo, já que eu sempre serei minha eterna companhia. Se querem saber se o Aigus, conhecido como razão, e o Kokotsu, a emoção, realmente existem, a resposta é sim. Mas eles não são necessariamente a personificação dos espectros humanos. Eles são somente duas vozes da minha cabeça que vivem conversando comigo. Parece que estou descrevendo esquizofrênico, mas posso ter certeza até onde eu sei que eu não sou. Mas é isso. Esse é o final desse trabalho. Agradeço por ficarem comigo até o final. Peço que deixem suas opiniões sobre os assuntos e saibam que é sempre bom conversar sobre tudo que está remoendo na mente.